Primeira história. Sou o errado por não ceder meu assento no ônibus para uma mulher grávida? Eu, mulher, estava voltando para casa da faculdade usando o transporte público. Como costumo fazer, moro na Argentina. No meu ponto de parada, havia muitos assentos disponíveis e escolhi um no fundo do ônibus, perto da porta. Algumas paradas depois, uma mulher grávida entrou. Ela ignorou os primeiros assentos, que são os assentos prioritários, e veio até mim, pedindo se eu poderia ceder o assento. Naquele momento, o ônibus estava lotado o suficiente para não haver assentos disponíveis. Eu disse a ela que não, porque estava cansada e queria sentar. Ela murmurou que eu era uma idiota e disse que estava grávida de 8 meses. Eu disse a ela que não me importava com isso e que os assentos prioritários estavam na frente do ônibus. Alguém mais lhe deu um assento no fundo, mas ainda me fez sentir um pouco idiota. Eu acho que tenho direito ao assento, já que entrei primeiro, mas também não sei se as pessoas nos assentos prioritários realmente precisavam deles. Então talvez aquela mulher não pudesse pedir a eles que cedessem o assento. Edith, todos os assentos estavam ocupados. Eu disse a ela para pegar um daqueles assentos, já que pessoas que não precisam deles os ocupam quando o ônibus está cheio. Além disso, muitas pessoas não querem sentar na frente e pediriam um assento no fundo, perto da porta, mesmo que tenham direito aos assentos prioritários. A comunidade votou que essa pessoa é a babaca. Segunda história. Sou o errado por exigir que minha namorada me diga o nome de autora que ela usa? Eu, homem, 32 anos, estou namorando a Cioban, mulher, 32 anos, há 6 meses. Ela sempre foi muito vaga sobre o que faz para viver, dizendo coisas como escrever e trabalhar em casa escrevendo. Recentemente, um de seus amigos mencionou algo e, finalmente, consegui arrancar essa informação dela. Ela é autora, escreve e publica romances e histórias eróticas, e embora não seja rica, consegue sustentar-se com isso. Eu pesquisei o nome dela no Google e não encontrei nada, então confrontei-a sobre isso. Ela disse que está escrevendo sob um nome de autora fictício, então eu exigi que ela me desse esse nome para que eu soubesse o que ela faz. Ela se recusa, dizendo que não quer que seja divulgado, nem mesmo por acidente, e que ninguém sabe disso. Eu a acusei de não confiar em mim, mas ela ainda se recusou, o que foi realmente irritante. Tentei uma abordagem mais gentil e disse a ela que quero conhecer as fantasias dela para poder realizá-las com ela, mas ela me disse que o que ela escreve não são as fantasias dela, mas sim dos leitores, e que ainda não vai me contar. À noite, tentei verificar o laptop dela em busca do nome de autora, mas ela mudou a senha antes de dormir. Fiquei chateado e disse a ela que claramente ela não confia em mim, e não é justo, porque eu tenho o direito de saber o que ela escreve, especialmente porque é um assunto delicado. E eu não a conheço se não conheço o nome de autora que ela usa. Ela ficou furiosa por eu ter tentado olhar o laptop dela e me mandou ir embora. Antes de sair, disse a ela que quando ela ligar para se desculpar, espero que me dê o nome de autora junto com o pedido de desculpas. Ela me chamou de idiota enquanto eu saía. Eu pensei que ela já teria ligado, mas ainda não o fez. Minha irmã me disse que eu fui o idiota e que deveria me desculpar, mas eu simplesmente não vejo assim e preciso de uma segunda opinião. Será que eu fui o errado? A opinião da comunidade foi que essa pessoa é a babaca. Eu sou o errado por ligar para minha mãe quando meu marido se recusou a me ouvir? Eu, 26 anos, mulher, recentemente me mudei para minha primeira casa, também estou grávida de 4 meses do nosso primeiro filho. A gravidez tem sido muito difícil, estou tendo enjoos matinais horríveis, cheguei a um ponto em que desmaiei, bati a cabeça e meu médico me internou no hospital por uma semana. Quando cheguei em casa, meu marido permitiu que a família do irmão dele ocupasse 2 dos nossos 3 quartos. Eles foram despejados. Eu não sei porquê. Um quarto era meu escritório e foi jogado no nosso quarto, com papéis espalhados por todo lugar. A casa estava completamente bagunçada. Lixo, roupas sujas, fraldas usadas. Eu comecei a chorar. Parecia que um interruptor foi ligado e meu marido já não era o mesmo. Meu marido disse que não era tão ruim assim. Minha resposta foi: então tudo bem. Você deveria ter arrumado a casa antes de eu acordar. Completamente exausta, dormi por 4 horas, acordei e fui beber água. Não consegui, todos os copos que temos estão espalhados pela casa, eles não limparam nada. Comecei a pegar os pratos sujos e lavei-os de forma passiva-agressiva. Na manhã seguinte, eu estava fazendo o meu melhor para trabalhar quando as crianças deles não paravam de chorar, batendo nas paredes e assim por diante. A mãe delas ficou no quarto dela por horas, ignorando-as.
Quando meu marido chegou em casa, ele ficou chateado comigo porque eu não fiz a esposa do irmão dele se sentir bem-vinda em nossa casa, ajudando com as crianças quando ela estava cansada. Então ele continuou reclamando que nada havia sido feito enquanto ele estava trabalhando o dia todo em casa. Sim, a mesma casa que ele não limpou. Isso levou a uma briga onde eu disse a ele: estou muito doente para receber visitas e eles precisam sair. Ele respondeu que eles são a família dele e ele não vai expulsá-los. Comecei a chorar novamente. Eu estava além de frustrada, exausta. Eu simplesmente não conseguia mais. Liguei para minha mãe e perguntei se podia ficar na casa dela. Contei a história toda na frente do meu marido, que neste ponto estava completamente chocado, irritado, e também percebi que ele não sabia o que fazer. Minha mãe veio com meus irmãos. Tenho 3 irmãos mais velhos. Minha mãe, muito brava, disse ao meu marido: se a sua família pode ficar, nós também podemos. Minha mãe rapidamente assumiu o controle. Eu fui mandada para a cama. Meus irmãos começaram a limpar, reclamando alto sobre como a família do meu cunhado é nojenta. Eles também falaram sobre como meu marido é um marido horrível por me colocar nessa situação enquanto eu estou doente. Recebi uma mensagem de texto da minha sogra me chamando de uma pessoa desagradável por não ajudar meu marido a limpar a casa e por colocar meu cunhado em uma situação desconfortável ao permitir que minha mãe o comandasse. Editado para adicionar uma atualização. Quando minha sogra chegou, ela estava muito brava do lado de fora. Eu podia ouvir gritos, mas não entendia o que estava sendo dito. Uma vez dentro de casa, ela ficou chocada. Minha casa estava realmente ruim. Meu cunhado mentiu para ela sobre o que aconteceu. Minha sogra rapidamente começou a ajudar minha mãe a assumir o controle. Minha casa não apenas foi limpa, mas também passou por uma limpeza profunda. Meu cunhado e seus filhos estão agora ficando com minha sogra. Ela não sabia sobre o despejo. Meus sogros os ajudaram financeiramente alguns meses atrás. Minha sogra não ficou feliz com isso. Minha cunhada se recusou a sair do quarto. Ela apenas gritava pela porta, mas foi isso até que a família dela veio buscá-la. Por fim, eu conversei com meu marido. Ele parecia muito arrependido. Eu pedi um tempo e ele está hospedado em um hotel. Ele pediu para vir conversar comigo esta noite. Minha mãe e meu pai estão aqui. Ambas as mães sentiram que eu deveria ter alguém aqui, já que estou doente. Ambas organizaram um plano de refeições, onde se revezam trazendo o jantar. Foi ideia da minha sogra. Agradeço a todos os conselhos. Realmente aprecio isso. Conversa com o marido. Resumindo, durou 4 horas. Foi uma conversa difícil. Ele está arrependido. Originalmente, meu cunhado só ia ficar por algumas noites. Ele pensava que eles iriam embora antes de eu chegar em casa. Ele disse que está cansado e emocionalmente abalado. Quando desmaiei pela primeira vez, meu marido saiu para ajudar um amigo a se mudar. Ele voltou para casa e me encontrou. Ele disse que não tem ideia de quanto tempo fiquei no chão machucada. Ele inicialmente estava com medo de que eu tivesse morrido. Desde então, ele tem tido pesadelos. Além de lidar com os problemas da família dele, ele admitiu ter descontado sua frustração em mim. Quando não é minha culpa, ele me implorou por outra chance. Os próximos passos. Ainda estamos separados. Ele planeja ficar na casa do meu irmão, na casita dele. Vamos procurar aconselhamento matrimonial e aconselhamento individual. Ele pediu se poderia vir quando a enfermeira de saúde domiciliar vier todas as noites e para minhas consultas médicas. Eu concordei com isso. Atualização sobre o cunhado. Sua esposa admitiu ter tido um caso. Ela disse a ele que se casou cedo demais e não quer mais as responsabilidades de ser mãe. Não tenho certeza do que vai acontecer com ele e seus filhos, mas estou chocada que ela sinta dessa forma, especialmente em relação aos filhos. Opinião da comunidade foi que essa pessoa não foi a babaca. Se você gostou desses relatos, considere assistir algum desses outros vídeos.